Salve galera, tudo bem com vocês? E aí galera, beleza? Então, como combinado, esse vai ser a nossa segunda videoaula que eu e o Guilherme preparamos aí para ajudar vocês. Essa especificamente sobre a formação dos combustíveis fósseis, então, né? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Bom, começando pelo petróleo, tá? O petróleo é uma fonte de energia que é formado pela deposição, sedimentação e compactação da matéria orgânica dos oceanos no fundo do oceano. Esse processo é o seguinte: há milhões e milhões de anos atrás, mais de 100 milhões de anos atrás, a matéria orgânica, formada basicamente por zooplânctons e fitoplânctons, mas também, pensando na diversidade da matéria orgânica do oceano, né, mas basicamente por esses dois micro-organismos que são a base da cadeia alimentar, conforme for passando o tempo, eles foram se depositando no fundo do oceano e, por ser uma região do que a gente chama de bacia sedimentar, essa região foi sendo soterrada por sedimentos, areia do fundo do oceano, dos continentes, que vai se deposicionando e cobrindo cada vez mais essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai passar por um processo, uma reação química bastante específica da formação do petróleo, onde só vai sobrar basicamente o que a gente chama de hidrocarbonetos, que são elementos formados basicamente de carbono e de hidrogênio. E depois de milhões de anos, essa camada vai cada vez sendo mais soterrada e vai ser submetida a altíssima temperatura e pressão, pegando toda essa matéria orgânica e se transformando nessa fonte de energia que a gente chama de petróleo. Então, gente, o petróleo ele se forma numa rocha impermeável, e aí por diferenças de pressão, porque ele vai continuar sendo submetido a essa pressão, ele passa por rochas que a gente fala que são as rochas porosas e permeáveis, ou seja, que permitem a passagem do líquido, como o arenito, por exemplo. Quando essa rocha permeável está cercada por rochas impermeáveis, ou seja, ela não tem como mais sair, aí o petróleo vai se alojar lá e vai formar uma bacia petrolífera, como vocês podem ver aí na imagem, por exemplo. No Brasil, a gente tem destaque para a exploração de petróleo na região conhecida como pré-sal, que fica ali na costa do Rio de Janeiro. Essa região, descoberta em 2007, ela é uma camada de petróleo muito abundante, a mais ou menos 7 km abaixo do fundo do oceano. Ela recebe seu nome porque a gente vai ter uma camada de 3 km de sal, como vocês podem ver aí na imagem, certo? E abaixo dessa camada, uns 4 km ainda abaixo dessa camada, a gente vai ter o petróleo propriamente dito. É um petróleo de uma exploração um pouco mais complexa do que esses mais perto da superfície, né? Mas hoje o destaque do Brasil é a exploração nessa região do petróleo, principalmente feito pela Petrobras. Então, galera, vamos falar um pouco agora da formação do carvão mineral em si. Ele tem duas diferenças básicas com relação à formação do petróleo. A primeira delas é que o ambiente do carvão mineral é exclusivamente terrestre. E a segunda delas é o tipo de matéria-prima. Como o Guilherme comentou, o petróleo é formado principalmente pelo plâncton, enquanto que o carvão mineral é formado por vegetais, especialmente florestas muito antigas. Então, como ocorre esse processo? Ocorre o soterramento, com o passar de milhões e milhões de anos também, de florestas muito antigas, com árvores bem primitivas até, na verdade, que estão próximas a pântanos ou a lagos. E por que é importante essas florestas terem estado um dia próximas a uma fonte de água? Porque essa mesma água vai impedir os processos então, de oxidação e de biodegradação. Ou seja, vai criar uma camada de água, vamos dizer, entre aspas, protegendo essa formação vegetal das camadas de solo que vão sobrepor a ela, que vai permitir que esse processo seja bem específico mesmo. Então, galera, nesse processo a gente tem basicamente o que a gente chama de carbonização, que é a transformação da matéria vegetal em carvão. Esse processo de carbonização tem 4 fases principais, que são os avanços até chegar no carvão propriamente dito. A primeira delas é o que a gente chama de turfo, que seria então o estágio inicial de formação do carvão. É quando ocorre a decomposição da matéria vegetal, da matéria orgânica, principalmente graças à formação de oxigênio. A segunda fase é o que a gente chama de lignite. Lignite é quando as camadas de solo vão se sobrepondo cada vez mais e exerce uma pressão muito grande sobre o turfo, já modificando a sua estrutura, como vocês podem ver aí na imagem. A terceira fase é o que a gente chama de carvão bituminoso, em que a pressão exercida nesse material ela continua presente, né? Então ela é contínua e cada vez ela é mais intensa, então vai modificar cada vez mais essa estrutura. Já a quarta e fase final é o que a gente chama de hulha, que seria basicamente então o carvão propriamente dito formado, né? Então ele passou por essa pressão extremamente intensa, por altas temperaturas que vão modificando isso. A gente encontra esses 4 estágios de carvão na natureza. Quanto mais avançado for o processo, melhor o potencial energético que ele vai ter. Ou seja, você vai precisar de menos calor
para aquecer ele vai liberar mais energia. Por fim, galera, a gente tem então o gás natural. O gás natural ele é formado por um processo muito parecido com o do petróleo. Só que a temperatura e a pressão são extremamente elevadas. Ele volatilizа esse composto, ou seja, ele transforma ele em um gás. O gás ele seria, entre aspas, como se fosse a formação gasosa do petróleo. Em alguns locais, há só a presença do gás natural, que a gente chama então de gás sem associação com o petróleo, não associado com o petróleo, e a gente tem uns locais em que há a formação tanto de petróleo quanto com o gás natural, que é bem comum, que aí é o gás associado com o petróleo, como você pode ver aí na imagem. Bom, galera, então era isso. Espero que tenha ficado claro aí. Lembrando que a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida. E é nóis, tamo junto. Lembrando que semana que vem, ou nos próximos dias aí, a gente vai fazer um vídeo sobre geopolítica do petróleo. Então as relações acerca desse produto bem específico. Beleza, galera?